Olá, eu sou a Ana Lu. Sejam muito bem-vindos ao canal Contactuando. Se inscrevam, deixem um like, me sigam pelo Instagram e nos envie também a sua história pelo e-mail, pois todos temos uma história para contar. Fiquem comigo e vamos ao relato de hoje. A história que irei relatar é de minha irmã caçula. Inicio o relato no ano de 1970, quando minha irmã deixou nossa cidade no interior da Bahia com apenas 17 anos de idade e partiu rumo a São Paulo, com toda a fé e determinação de uma jovem corajosa que queria mudar sua vida. Foi uma viagem longa de ônibus, muito cansativa, porém repleta de esperança e movida pelos sonhos de uma vida melhor. Chegando lá, foi recepcionada por outras duas irmãs que haviam ido na frente. Já tinham residência fixa e receberam a irmã. Ela já tinha até trabalho arrumado em casa de família. Uma família de classe média alta, com 4 membros, pai, mãe e 2 filhos. Seu expediente diário e semanal ultrapassava o normal, pois fora morar no trabalho e morando lá não lhe sobrava nem os domingos para descansar. O bairro em que suas irmãs residiam era muito distante de seu trabalho, ficava difícil e cansativo se locomover diariamente até seu emprego. Então, ela aceitou a oferta de sua patroa para ir morar no trabalho. Os filhos de seus patrões cursavam faculdade, o mais velho fazia direito e o caçula medicina. Passaram-se mais ou menos 1 ano e meio. O filho mais velho se aproximava da tão sonhada formatura. Então, em um dia de sábado, pediu a ela que arrumasse mais um lugar à mesa para o próximo domingo, pois receberiam um convidado muito especial, muito ilustre, alguém que tinha sido muito importante em sua trajetória na faculdade de Direito. Recomendou a ela que tudo estivesse impecável. Um adendo: ela aprendeu a cozinhar como ninguém. Era uma típica baiana, uma excelente cozinheira. Não tinha quem não tecesse elogios aos pratos que ela preparava. E tudo isso somados à delicadeza de sua decoração à mesa. Era perfeita. Encantava sempre os convidados com seus arranjos delicados. O domingo chegou e conheceu o ilustre convidado ao atender a porta. Um homem muito elegante que a impressionou por sua educação. Ela sempre mencionou seu olhar. Dizia que lhe fora penetrante. Ele era professor na Faculdade de Direito dos Filhos dos Patrões. Sua patroa era extremamente simples e muito afetuosa com ela. Fazia questão que ela fizesse todas as refeições à mesa com eles, diariamente. Dizia que a hora das refeições era sagrada, um momento para se compartilhar e apreciar com a família. E não seria diferente neste dia. O que já era rotina na casa da família, assim permaneceu, e ela se juntou a eles para o almoço. Minha irmã contava que só mexia em seu prato de comida. Tamanho constrangimento que sentia. O professor a perseguia com os olhos. A observava em tudo, em cada movimento. E após aquele domingo, as visitas do professor à casa da família se tornaram frequentes. Era um homem de 33 anos, muito reservado. Não tinha família ali. Viera há muitos anos de Manaus para estudar.
constituiu sua vida em São Paulo e viajava para sua cidade natal apenas para visitar sua família nuclear. Então, de maneira inesperada, o que pegou minha irmã totalmente de surpresa, ele se declarou a ela e a pediu em namoro. Ela nunca imaginou essa situação, então hesitou por um tempo, mas orientada por sua patroa e também por suas irmãs mais velhas, acabou aceitando o pedido. Porém, não só de sonhos de uma vida melhor ela era feita. Seus sonhos se estendiam muito além. Era romântica e queria viver um grande amor. Mas ele a fazia se sentir incrivelmente valorizada, amada, e a mimava como nunca sequer sonhara na vida. Sempre dizia a ela que iria mudar sua vida, que sua vida ali naquela casa estaria chegando ao fim. Passados mais ou menos 5 meses de namoro, mais uma vez ele a surpreende com um pedido inusitado de casamento. Sim, lhe trouxera um botão de rosa e dentro dele um lindo anel. Ela sentiu medo, mas aceitou o pedido sem pensar 2 vezes e só depois comunicou à família, que ficou muito feliz. Finalmente, ela teria a vida que sempre sonhou ao lado de um homem íntegro, que podia lhe proporcionar uma vida confortável e segura. Ele marcou o casamento para dali a 7 meses. Disse que seria o tempo necessário para correr com todos os preparativos e fazer uma rápida reforma em sua casa, que para ela já estava perfeita. A casa era linda, uma verdadeira mansão, com muitos cômodos. Afinal, ela deixara sua casa na Bahia, que era de chão batido, e não estava acostumada com tanto luxo. Ao lado da casa de sua patroa estavam alugando uma edícula de 2 cômodos com banheiro e logo conheceu a senhora que a alugou, uma senhora de meia idade. Ficaram amigas e sempre quando preparava algo diferente, levava um pratinho para ela. E em um final de semana, num domingo, conheceu seu filho, que viera do interior visitá-la. Nesta ocasião, ela já estava com 19 anos e o rapaz tinha 17. Era um jovem de cabelos negros e lindos olhos verdes, um jovem realmente muito bonito. Ela ficou impressionada com sua beleza. Em um final de semana, sua vizinha e amiga lhe dissera que iria viajar para o interior para visitar sua família. E ela, vendo a oportunidade de revê-lo, pois ele morava na casa desses familiares, se convidou em um impulso para ir junto com a amiga. Pediu à sua patroa folga, pois fora convidada para fazer um passeio com a amiga. Assim ela disse, e como nunca pedia folga, sua patroa não poderia lhe negar. Avisou o noivo que iria viajar com sua amiga como acompanhante e ele não viu problema. Era uma senhora de meia idade e muito distinta. Não lhe causou motivos para desconfiança. Este final de semana mudaria os rumos de sua vida para sempre. Ela fora muito bem recebida por todos os familiares da amiga. Era uma jovem muito ativa, agitada e falante. Uma baiana, que traz a alegria na alma. Chegando lá, assumiu a cozinha. E com tantos atributos, dotes culinários e tamanha simpatia que lhe eram peculiares, conquistou a todos e conseguiu alcançar o objetivo da visita, que era revê-lo e principalmente impressioná-lo. Porém, eram jovens demais.
despreparados para pesar antecipadamente as consequências de suas atitudes. Passaram o final de semana juntos e o inevitável aconteceu. Então ela se encheu de coragem e decidiu que, chegando na casa da patroa, iria romper o noivado. E assim o fez, indo contra a opinião e alerta de todos. Afinal, ela mal conhecia, não era sensato abandonar a estabilidade que tinha para seguir ao lado de um completo estranho. Tudo foi acontecendo muito rápido em sua vida. E como toda jovem, impetuosa, sonhadora e apaixonada, não ouviu os conselhos de ninguém. Decidiu que com ele iria se casar. Ele estava desempregado na ocasião, então ela dispôs de todas as suas economias, pagou todas as despesas com cartório, alugou uma casa próximo à casa de seus familiares no interior, a mobiliou com tudo o que fora necessário e se casaram. E se mudaram para lá. Os primeiros meses foram felizes, mas o tempo e os acontecimentos vão abrindo os olhos cegados pela paixão e pela pouca experiência de vida. Foi percebendo que ele não se movia em busca de trabalho. Aquela situação de desemprego não lhe causava desconforto algum. Muito pelo contrário, acordava tarde todos os dias e exigia perfeição na limpeza da casa, chegando mesmo a passar o dedo sobre os móveis em busca de poeira. E ai dela se algo estivesse empoeirado. As decepções foram surgindo em cadeia. Bebia muito, diariamente, e a pior descoberta possível, usava entorpecentes. E, consequentemente, ficava muito alterado, agressivo, chegando a agredi-la muitas vezes. Ao longo de muitos anos, eu ia visitar minha irmã e a encontrava com o rosto desfigurado pelas agressões. Teve um casal de filhos com ele. Sua vida e sonhos foram se desfazendo ano a ano. Ela era o esteio, o porto seguro da família que constituíra. Nunca perdera a coragem e força que lhe eram próprias. Trabalhava duro para não deixar faltar nada em casa. Era uma mulher de muita fibra. Entre altos e baixos em seu casamento, acabou se envolvendo em um romance extraconjugal com um tenente da Polícia Militar viúvo, que passou a ajudá-la financeiramente em tudo. Ficaram nesse relacionamento por muitos anos, porém, como nada fica oculto para sempre, foram descobertos. Sofreram um acidente de carro na saída do motel que frequentavam, que ficava em um acesso para uma rodovia extremamente movimentada. Ficaram presos às ferragens, porém nada de mais grave aconteceu. Ela permaneceu casada, pois junto com a exposição de seu deslize, ela descobriu que estava grávida. Só não sei dizer se ela sabia qual dos dois era o pai. O que sei era que ela ainda e contudo amava seu esposo. E ele, acreditando que o filho era seu, o assumiu e permaneceram juntos. Os anos se passaram, a criança cresceu e se fez revelar pela semelhança extrema quem seria o pai biológico, o que foi confirmado depois por teste de DNA. O pai era o tenente. Seu casamento chegou ao fim. Se separaram e ela foi viver com o tenente, que lhe proporcionava uma vida confortável e segura. Mas, por opção, ela não deixou de trabalhar fora. Ouso afirmar que nunca deixou de amar seu ex-marido. Mesmo longe, o ajudava financeiramente.
Afinal, ele nunca deixara seus velhos hábitos e vícios. E mesmo quando se casou e constituiu família com outra mulher, ela permaneceu o ajudando. Muitos anos depois, fizeram uma promessa à mãe dele, sua amiga e sogra, em seu leito de morte. Porém, desconheço o teor dessa promessa, mas acredito que cumpriu enquanto viveu. O ajudou por toda a sua vida, em todos os tropeços dados ao longo de muitos anos, e não foram poucos. Até em um crime ele se envolveu, roubo de patrimônio público, que na época foi investigado pelo DEIC. Foi pego em flagrante e poderia ter ficado apodrecendo na prisão se não fosse por sua ajuda. Ela contratou até advogados para defendê-lo. Como era réu primário, cumpriu pouco tempo de pena. Ela sempre tentou educar os filhos da melhor forma possível. Sua primogênita fora bem-sucedida na vida. Moça honesta, batalhadora, a exemplo da mãe, muito estudiosa. Concluiu a faculdade ainda jovem. Já os 2 filhos menores, infelizmente, escolheram outro caminho e levaram a mãe junto com eles para um mar de sofrimento. Um caminho que muitas vezes só tem ida, o caminho das drogas e do crime. Sua vida passou a se resumir em angústia e medo de que acontecesse algo ruim com os filhos. Era despertada quase todas as madrugadas com ligações de conteúdo ameaçador contra a vida dos filhos, caso ela se recusasse a saldar as dívidas deles com o tráfico. Ela não tinha paz. E assim foi sua breve passagem pela vida. Aos 48 anos, vítima de uma pancreatite aguda grave, ela se foi. E seu grande amor, bandido, por escolha própria, segue até os dias atuais, perdido em seus vícios, vivendo em situação de rua. E nosso relato de hoje se encerra aqui. E fica a pergunta que não quer calar: vale a pena pôr a razão de lado e deixar prevalecer as emoções? Devemos arriscar tudo em nome do amor, sem pensar no amanhã? Afinal, ninguém ama sozinho. Quando se entra em um relacionamento, se tem a crença de que será para sempre, de que a outra pessoa está disposta a doar todas as suas energias e esforços pelo crescimento e pela solidez deste relacionamento. Mas desconhecemos o futuro e o que cada um traz dentro de si. E o tempo se faz necessário para termos todas essas respostas. Se não vivermos, nunca saberemos. E correr esses riscos fica a cargo da decisão e escolha de cada um de nós. Se você gostou, você deixe seu like, você se inscreva, você compartilhe o canal. Meu muito obrigado, um excelente final de semana a todos.